Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa 8ª aula de Geografia Bíblica 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz, pessoal. Boa noite, graça e paz. Estamos falando ainda sobre o Egito e hoje pretendo concluir. E mesmo que eu não conclua tudo que eu tenho para passar para vocês, até porque são muitos assuntos, essa será a última aula sobre esse tema, porque na terça que vem teremos a última aula baseada na última parte do livro, que é sobre o cristianismo no Ocidente, que também será uma aula muito grande, então se preparem para ela, porque logo depois virá a prova e um período curto de férias, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Quero lembrar a todos vocês que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esses vídeos depois. São gravadas também essas aulas para que os alunos em AD utilizem esse material, porque esse material fará parte do acervo, fará parte do curso, né? E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? Meus irmãos, falando sobre o Egito, né, temos tantas coisas maravilhosas, e eu quero ler aqui com vocês um texto que está em Êxodo, capítulo de número 17, Êxodo 17, versículo 14, Êxodo 17, 14. Abra a sua Bíblia, Êxodo 17, 14. Quero ler com vocês, e esse texto, inclusive, eu achei muito interessante, porque nos vídeos que eu passei para vocês, do arqueólogo e historiador Rodrigo Silva, ele menciona uma coisa muito curiosa, que é sobre as expressões idiomáticas que os egípcios falavam e que depois os hebreus acabavam utilizando também, porque fizeram parte agora do vocabulário hebreu. E ele usa ali uma explicação muito interessante, né? Mostrando, né, que isso faz parte, inclusive, da nossa cultura. Pode ver que nós aprendemos, né, muitas coisas, né, na nossa vida, e não foi diferente o povo de Deus, enquanto ele estava ali em Canaã, e depois que eles foram ali também para o Egito. Eles acabaram vivendo durante várias gerações ali, então algumas frases, alguns pensamentos fizeram parte da vida deles. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui, estão gostando dos vídeos do Rodrigo Silva? Vocês estão achando? Pode falar. Muito bom, muito esclarecedor, né? Ele fala com propriedade, ele conhece bem sobre o tema, né? Diego, Beatriz. Pastor, está esclarecendo bastante coisa, né? Sendo muito bom. Muito top. Irmã Beatriz. Eu tenho que assistir um pouco mais, na verdade. Mas eu já vi o conteúdo e eu gosto do jeito que ele explica, é bem fácil. Joia. Irmã Elisângela, está gostando dos vídeos do Rodrigo Silva? Rapaz, boa noite. Boa noite. Tô sim, muito bom. É bem explicativo, ele explica bem, você entende. Joia. A didática dele é brilhante, né, irmãos? A didática do Rodrigo Silva é brilhante e o conhecimento dele é fantástico. Então, né, passei vários vídeos deles para vocês e estão abertos no YouTube, né? Então, eu faço as honras aqui, porque, na minha opinião, é um dos maiores arqueólogos, historiador que nós temos no Brasil. Temos outros grandes pastores e professores também que atuam no campo, alguns vídeos já passei para vocês, e temos a obra do pastor Ernesto Nini, que estamos trabalhando nela, mas percebam, irmãos, é tão bom poder aprender com essas fontes, porque a gente vê quão ricos são os assuntos. E confesso, né, falar sobre o Egito, ele acaba sendo um pouco mais complicado até mesmo do que a Mesopotâmia, porque a quantidade de achados arqueológicos é tão grande, são tantos acontecimentos, tantos registros, que mesmo que tentemos aqui fazer uma
uma síntese, se torna difícil. Não é que falar da Mesopotâmia é fácil. Não, não é isso. É porque, como lá a história é mais antiga, são menos achados arqueológicos, são alguns impérios, então são cortes mais precisos, né? Já do Egito, são muitos acontecimentos, são muitas descobertas que até hoje acontece o tempo todo, até porque até isso também, né? Você pode ver que as pessoas até hoje costumam fazer muitos trabalhos de arqueologia no Egito, né? E outros países, como acontece ali na região da Mesopotâmia, está ali, né, a Síria, tá ali a Turquia, o Irã, ou seja, são países mais fechados na atualidade, e são fechados já assim, há algumas décadas. A própria Arábia Saudita. Então, se torna mais difícil a gente descobrir mais coisas. Por outro lado, quem sabe amanhã, num futuro bem próximo, tudo mude, né? Tudo mude. De repente, a Suméria vai voltar a ser, né, a grande vedete da arqueologia. Os acadianos, os babilônicos, né, de todas as fases, tanto do primeiro Império Babilônico, quanto do Neobabilônico, os assírios, né? Então, é isso. Vamos continuar aprendendo, tá bom, meus irmãos? Então, irmãos, vamos ler aqui rapidamente um versículo que está em Êxodo 17:14. Quem achou a sua Bíblia pode ler aí para nós. Eu quero compartilhar aqui na minha Bíblia em Kindle esse texto, que é um texto que, inclusive, ele menciona, o Rodrigo Silva, né? Esse texto é muito interessante, que ele menciona sobre... Quem quiser ler, pode ler para nós, por gentileza. Eu vou ler. Hoje tem, não, pode. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Joia. O Rodrigo Silva, inclusive, ele faz uma citação literal desse texto, que eu achei bem interessante, que eu vou até compartilhar aqui com vocês agora. Olha que legal. Eu vou compartilhar, né? Porque foi achado uma inscrição egípcia, um desenho, onde nesse desenho tinham orelhas. Porque essa ideia, dar ouvidos, ou literalmente, seria escute, né? Escute o que está sendo dito. Dê atenção. Então, no texto que nós acabamos de ler, né, pode ver que o Senhor, ele diz... Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isso para memorial, um livro, e relate aos ouvidos de Josué. Né? Na sua versão, como que estava mesmo? Escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Joia. Na NVI, olha só como está. Depois o Senhor disse a Moisés, escreve isso num rolo, como memorial, e declara a Josué, que farei que os... E declara a Josué, né? Dando essa mesma ideia. Então, aqui, meus irmãos, olha só que interessante, né? Seria numa tradução livre, né? Para nós, no português, é um pouco estranho, mas seria mais ou menos essa tradução. Inclusive, o Rodrigo Silva faz menção a ela. Olha, então disse o Senhor, escreve isto para memorial num livro, dê ouvidos de Josué, né? Porque hei de apagar, e apagarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E ele explica com bastante propriedade aquilo que nós trabalhamos na última aula. Lembra que na última aula falamos bastante sobre Akenaton e Nefertiti, que a história deles foram apagados, né, pelos próximos imperadores. Assim também, né, como aconteceu com Hatshepsut, que também foi apagado, né, as histórias dela, porque ela foi uma regente ou uma rainha faraó. No slide que lemos, demonstra, que a gente vai voltar até ler se der tempo ainda hoje, quero gastar alguns minutos, falando que ela se fez um papel de um homem,
o próprio Rodrigo Silva também trabalha sobre a ideia dela, que ela foi uma líder, e possivelmente foi a princesa que criou Moisés. Então, percebam, irmãos, as informações, elas acabam sendo vastas, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, são deduções que a gente deve considerá-las. Por outro lado, a gente só deve trazer uma afirmação realmente quando a gente tiver muita certeza de algo, porque se torna muito difícil. Algumas informações são claras, são objetivas, outras não. Mas voltando à ideia do der ouvidos de Josué, foram achados no Egito desenhos onde tinham orelhas, porque nessas tabuetas e nessas inscrições, as pessoas elas faziam as suas ofertas aos deuses, dizendo, nós te ouviremos, nós te escutaremos. E aqui também está dando uma ideia, como eu mencionei há pouco, é uma expressão idiomática, dizendo, esteja atento às palavras de Josué, dê ouvido ao que ele tem para dizer, porque será importante. Assim como os egípcios davam ouvidos às suas divindades, davam ouvido a Faraó, porque Faraó, em muitos aspectos, também era visto como Deus, e eles tinham essa função de se sentirem deuses, né? Podem ver que Akhenaton, ele vai ser uma exceção da curva. Ele vai, inclusive, deixar com que a sua fisionomia seja mais humana. Ele não vai trazer a sua fisionomia divina, porque ele vai mostrar que Atom, que era o Deus Sol, que era sim para ser adorado. Então, inclusive, é bem curioso, né, que o Rodrigo Silva faz uma menção de Akhenaton, dizendo o seguinte, que não se sabe se ele praticou ali o culto a um só Deus. Ele não sabe, né, se ali, naquele momento, Akhenaton realmente estava praticando esse culto somente a Deus. Porque vocês bem recordam, né? O povo antigo, principalmente os egípcios, eles eram politeístas, né? Então, eles adoravam muitos deuses. Inclusive, o próprio Rodrigo Silva faz uma menção dizendo que talvez Akhenaton não estava negando as divindades do Egito, mas ele estava simplesmente se colocando na adoração de um só Deus. Inclusive, ele usa um termo que eu não é muito usual, mas é mostrando como monolatria. Como assim monolatria? Que ele adorava a um único ídolo, mas existiam os outros ídolos. Interessante, né? Então, assim, você vê, muitas informações nós não sabemos. Mas voltando à inscrição aqui, então, essas palavras que seriam apagar, né, como o Senhor disse, aqui usando Moisés, também era muito familiar, né? Que eles apagavam das histórias egípcias. Eles riscavam, como aconteceu nos faraós já citados. Assim como hoje também nós queremos e falaremos sobre os Ixos, que também é um outro assunto muito difícil de sabermos. Por quê? Porque logo depois que os faraós eles reconquistam o império, depois de quase 100 anos em que os Ixos estavam governando, eles apagam as histórias dos Ixos. Por isso que a gente não tem muito documento, né? Até o momento, tá bom, meus irmãos? Lembrando, meus irmãos, que tudo isso é até o momento presente, tá? De repente, amanhã se descobre mais uma nova coisa que aí a história vai ser remontada, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês, né? Na última aula eu falei bastante sobre os achados arqueológicos, e hoje eu quero até mostrar um pouco para vocês aqui vários outros achados arqueológicos em que fazia parte da cultura, né? Do povo hebreu ali entre os egípcios, tá bom? Que inclusive o próprio Rodrigo Silva
ele deixa claro no seu material, né? Então, inclusive aqui é esse pergaminho. Deixa eu mostrar para vocês. Esse pergaminho que retrata um assunto muito interessante, só para a gente correr aqui. Olha só que interessante. É um pergaminho que confirma algumas histórias bíblicas, né? Só para vocês terem uma ideia. Ó. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo tornou-se em sangue. As casas e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Pode continuar lendo. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando os donos de tudo. Os primogênitos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival religioso. Ou seja, isso daqui foi um achado arqueológico, meus irmãos, aqui da 19ª dinastia. Então, que história que nós lembramos aqui nesse episódio? Que história? A saída do povo do Egito. Então, percebam, não vamos ter assim uma quantidade exorbitante de fatos, mas teremos um acervo muito significativo comprovando a historicidade, né, daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a Bíblia menciona, e confirmando as narrativas bíblicas, tá bom, meus irmãos? Então, esse é um documento bem curioso. Vamos continuar vendo aqui, né? Aqui, ó. Leia para nós, Beatriz, ó, o texto de Êxodo, né? E pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, de modo que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Êxodo 12, 35 a 36. Esse foi aquele episódio, né, um pouquinho antes, inclusive eu peguei essas imagens até dos próprios vídeos do Rodrigo Silva, por isso que estou dando aqui, né, o mérito e a fonte para que vocês possam estar vendo, porque, irmãos, realmente fascinante, né? Quando nós conhecemos a história bíblica e saber que havia um pergaminho que foi achado e que conta e relata essas histórias, confirma a veracidade do texto bíblico, tá bom? Continuando aqui, meus irmãos, também essa outra descoberta arqueológica muito importante, né? Leia para nós esse parágrafo, irmã Beatriz, por gentileza. Ati, o Império Hitita, está em paz. Canaã foi completamente livre de toda a maldade. Asquelon foi conquistada, Gézer foi capturada, Genoã já não existe, Israel foi destruído. Sua descendência desapareceu. Estela comemorativa de Merneptah. Que é essa daqui. Então, aqui é um registro histórico que também vai falar mais uma vez sobre Israel. Vai falar mais uma vez sobre os hititas e as conquistas dos egípcios. É óbvio que ele está falando aqui que Israel foi destruído, porque vocês vão se lembrar que também em outros episódios, principalmente ali nos dias do filho de Salomão, Jeroboão, que também tem conquista dos egípcios sobre Canaã, onde eles vão lá no Egito e eles conquistam. É óbvio, Israel o povo de Israel durou até hoje, dura, né? E existe. Mas aqui é um registro na ótica do vencedor, né? Mas é mais uma prova citando os hititas, citando Israel. Inclusive, muitos vão dizer que os ixos possivelmente poderiam ser os hititas, né? É uma outra suposição, tá bom, meus irmãos? Essa aqui é mais uma evidência arqueológica, tá? Então, continuando aqui rapidamente, né? Essa inscrição é uma inscrição que, aqui, né, esse nome seria o nome de Israel, sendo achado lá no Egito. Olha só que interessante, né, irmãos? Então, aqui é uma alusão ao povo de Israel. Por que estaria Israel lá no Egito registrado? Então, isso só prova a existência desse povo ali
né, habitando naquela região. Agora, que interessante, né, irmãos? Você tem que lembrar que o nome Israel foi dado para o povo logo depois de Jacó, né? Nos dias de Abraão, que é por volta do ano 2000 a.C., não existia o povo de Israel. Era o povo hebreu. Depois vem Isaac, vem Jacó, e aí temos a experiência de Jacó no Vale do Jaboque, e aí vira o quê? O povo de Israel, que, no caso, era Israel e os seus 12 filhos, né? Que vão para o Egito. Então, aqui, possivelmente, atesta, mais uma vez, que Israel esteve lá no Egito. Né? Isso daí está escrito no Egito, tá bom? Então, vamos lá, continuando rapidamente aqui. Aqui também, meus irmãos, lembra que eu falei para vocês sobre outro achado, né? Pertencente a Jacó, Jacob, que seria um escaravelho, né? Mostrando, mais uma vez, esse detalhe. Lembrando uma coisa aqui, meus irmãos, só para aqui nas grandes pirâmides, que até hoje estão no Egito, né? Só uma coisa importante, muitas vezes é dito, e o próprio Rodrigo Silva faz questão de lembrar disso, que foram os hebreus que construíram as pirâmides, não foi, tá? As pirâmides, elas foram muito antes dos hebreus terem ido para lá. Tanto as pirâmides quanto a esfinge já existia antigamente, só para deixar bem claro. Tanto é que nos achados arqueológicos das grandes pirâmides, mostrava-se que eram trabalhadores livres, porque eles eram bem recompensados e bem valorizados. Né? Então, assim, essa construção que é surpreendente, até hoje está lá, é muito antes, no caso dos dias, né, de José e dos seus descendentes, tá bom? Possivelmente, quando José já foi para lá, já existia, tá bom? Só para a gente deixar claro. Interessante, né, irmãos? É surpreendente, né? Surpreendente essas pirâmides, tá bom? Aqui a grande esfinge, né, de José. Uma coisa curiosa, né, meus irmãos? Quando vocês notam a história, vocês vão ver que antigamente, olha só, esse desenho aqui é de 1700 e pouco. É um desenho de 1700 e pouco que registra essa pirâmide, olha só que interessante, sendo desenhada, tá vendo aqui que são pessoas, né? São pessoas. Então, durante muitos séculos, as areias estavam aqui, ó, deixando só a cabeça para fora. E depois foi tida a ideia de ver se havia alguma coisa e começaram, então, a desenterrá-la, chegando, então, ao ponto que hoje, né, nós sabemos que é essa daqui. Aqui. Inclusive, irmãos, as datas são muito... há uma discussão muito grande sobre a data, né? Porque há algumas erosões aqui embaixo, no pé dessa esfinge, que vai mostrar que a impressão que dá que chovia muito no Egito naqueles dias. Uma coisa que não é comum no Egito. Outros vão dizer, inclusive, que também houve uma mudança aqui. Na realidade, essa esfinge era uma cara de chacal, né? E que, por volta ali do ano de 1300, foi quebrado. Então, assim, são muitos mistérios, meus irmãos, a gente não sabe de muita coisa. E também, segundo alguns arqueólogos historiadores, inclusive eu passei para vocês essa semana um outro vídeo do History Channel, que fala que possivelmente há outras esfinges enterradas que estão com muita terra. Então, devem existir outras esfinges também, como essa enterrada. Ou seja, tem muita história pela frente. Tá bom, meus irmãos? Só mostrando um pouco aqui para enriquecer a nossa aula, tá bom? Agora, essa cena é curiosa, não? Que mostra aqui, né, as pessoas, né? Podem ver, tirando fotos, que é um desenho. Você tem que lembrar que nessa época não tinha máquina fotográfica, né? Se fazia história desse jeito, né? E é um desenho muito preciso, né? Muito interessante. Inclusive, meus irmãos, podem ver que esse chapéu, né? Esse chapéu que está aqui, que a gente viu também em outros faraós, eu já mostrei para vocês. Vocês viram por que eles usavam um chapéu assim? Esse chapéu mais arqueado, mais vistoso. Sabe por quê?
Não, Quem viu, quem já, já viu aí nos Eu vídeos, vi, no mas eu material? não sei se estou certo, eu não sei se está relacionado com Deus, com algum Deus deles. Então, na realidade, essa figura, né, que é aqui, ó, essa figura, esse chapéu, né, dos faraós, era para dar uma ideia. Ah, bom, o cabelo de faraó ninguém via, vocês lembram que eles rapavam as cabeças, mas era para dar uma ideia da naja, né? Uma ideia de imponência, segundo alguns historiadores. Podem ver que todos os faraós, ou pelo menos a maioria, eles tinham, né, essas, olha aqui, quer ver, ó, aqui, ó, aqui é Akhenaton também, né? Dessa ideia, né? Então, mas tem um Também. Deus deles que é uma serpente, né? A E, serpente, a Pepe. e vai ter mais coisas, né? Também vai ter sim. Então, mas é interessante, né? Você vê, irmãos, são tantas informações, né? E curiosidades, né, irmãos? Bom, só para a gente concluir, então, aqui as nossas informações e curiosidades, deixa eu ir aqui para as minhas últimas apresentações aqui, para a gente ir para o material que eu estou pesquisando aqui com vocês, né? Aqui é um arqueólogo muito famoso, né, irmãos, que, inclusive, dentro de todas as descobertas arqueológicas, achou ali em Tebas várias descobertas arqueológicas que confirmam, aqui seria, por exemplo, a construção de uma casa no molde das construções dos hebreus, né, com 4 cômodos, ó, tá vendo? Seria uma casa típica de hebreus. Interessante, né? Então, isso mostrando que os hebreus estiveram ali no Egito, tá? Esse achado arqueológico também aqui demonstra que essa cabeça e esses cabelos, eles eram cabelos de semitas. Possivelmente aqui é um retrato de José do Egito ou de algum outro semita, tá? E deduzem que pode ser de José, né? E porque, segundo alguns, esse mesmo historiador e arqueólogo, acharam essa tumba aqui, e dentro dessa tumba tinha, aqui pode ver que esse é um desenho muito, que você vai ver em outros lugares, seria como se fosse um sarcófago, vai ter algumas inscrições aqui, nesses desenhos, podem ver que nesse desenho aqui, as roupas são de povos diferentes. Alguns historiadores vão falar que são os hititas. Outros vão falar que são os hebreus. Ó as roupas, estão vendo? Nesse outro desenho aqui, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor, aqui, ó, a diferença, né? A diferença deles. Podem ver que são as roupas, lembra as roupas de José do Egito, lembra? Pode ver que os egípcios têm uma cor, e eles têm outra cor, e o cabelo é diferente, né? A barba. Então, esse desenho egípcio remonta essa peregrinação, provavelmente, que aconteceu nos dias de José, quando Jacó vai com todos os seus filhos para o Egito. Então, olha só que interessante. Dentro desse sarcófago, acharam esses desenhos, irmãos. Estão vendo? Podem ver que esse é um retrato. Então, isso prova, mais uma vez, as histórias bíblicas, né? E aqui também, né, olha só, é um outro achado arqueológico muito interessante. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. eu choro sobre o meu trono, todos no palácio estão em angústia, porque Api, o Nilo, deificado em forma humana, tem falhado em sua tarefa. Num período de 7 anos, o grão se tornou escasso e seco. Continua, por favor. Todo homem está roubando seu semelhante, as crianças choram. O coração dos velhos está carente, os templos estão ficando fechados, os santuários cobertos de pó. Todos estão em desgraça. Pedra da fome. Pedra da Fome, foi esse registro aqui achado nessa grande pedra. É claro que aqui possivelmente não são os dias de José, segundo o exame do carbono 14, né? É um outro período, mas é um outro período parecido com o período de seca que ocorreu ali nos dias e nos anos de José do Egito, que não era comum, viu, irmãos? Não era comum. Depois eu vou passar para vocês. Eu descobri um canal no YouTube
inclusive vou até dar o nome deles aqui para vocês. Irmãos, eu gosto de ficar ouvindo, né? Eu estava pesquisando, eu vi, são histórias do Egito, histórias da Suméria. Bom, eu deduzo de ser de Daniel Hopes, é o grande historiador que escreveu, né, grandes clássicos na história do cristianismo, mas ele também tem obras lindíssimas com relação, né, com relação à história antiga, né? E quer ver um canal do YouTube? É Histórias para Acalmar. Mas, irmãos, que delícia! Né? Histórias para Acalmar. Põe aí no YouTube, depois você fica escutando. Mas eu deduzo, porque eu estive pesquisando, né, a princípio aqui no YouTube, e ele não mostra a fonte que ele está lendo. E eu estou curioso para saber qual é essa fonte, né? Porque é um livro, dá para ver que ele está lendo algum livro. Eu deduzo ser Daniel Hopes, tá? Por que Daniel Hopes, irmãos? Quando vocês forem estudar comigo aqui, se for eu que for dar as aulas, nós estaremos estudando História Eclesiástica 1 e 2, e a gente usa muito o material do Daniel Hopes. Quem foi Daniel Hopes? Foi um escritor francês, que ele entra para a Academia Francesa de Letras, e a maneira que ele escreve, irmãos, simplesmente é um sonho de qualquer escritor. O livro dele é de uma grandeza tão genial que ele consegue colocar dados históricos, arqueológicos, fatos, mas ele escreve como se ele estivesse narrando uma novela. É fantástico. E esse material aqui, eu achei fantástico por isso. Por quê? Porque, mesmo sendo histórias para dormir, ele está ali contando a história da Mesopotâmia, agora do Egito. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo parte desse texto dele e fiquei encantado, né? Que o Egito, de uma forma geral, ele foi construído ao longo desses séculos e milênios por um tipo de cultura muito peculiar, porque eles tinham o sol, eles tinham as estrelas, eles tinham o deserto, e vocês sabem que, para eles, a leitura das estrelas e do sol era tudo em determinada época do ano. Então, eles se tornaram tão eles fizeram ali do seu terreno, da sua cultura, do seu espaço, algo aonde eles aprenderam com o Nilo, eles aprenderam com as estações. Então, nesse vídeo, foi uma delícia. Então, só voltando aqui, peguei um atalho, mas deixa eu voltar. Então, o Egito não era comum ter muitas secas imensas. Até alguns estudiosos mais recentes que eles vão mostrar um pouco sobre isso, sobre a questão das secas do Egito. Porque o Egito, ele segue ele é literalmente aquele reloginho que nós aprendemos nas primeiras aulas, né? Período das chuvas, período das enchentes, período das estiagens, do plantio, e o período das colheitas, né? É um reloginho. Então, aqui, nesse desenho que a gente acabou de ver, e nesse texto, era o texto, né, da Pedra da Fome, que é essa pedra que acabamos de ver, que registra isso. Tá bom, meus irmãos? E aqui, né, como eu mencionei para vocês, mostrando, né, mais uma vez aquele episódio que foi encontrado aqui, nesse lugar, que possivelmente deve ter sido, quem sabe, o lugar onde foi enterrado José do Egito. Deve ter sido, porque tinham essas inscrições lá. Tá bom, meus irmãos? E por último aqui, meus irmãos, mais esses outros achados arqueológicos que aqui registram um outro povo que também invade o Egito, que seriam, né, aqui dentro dessa construção, que seriam os filisteus, como eu mencionei nas aulas passadas, em que um faraó acaba mandando eles embora, e depois que eles vão embora, eles acabam indo lá para a região onde nós sabemos que é a região de Canaã, e lá se estabelece, tá bom? Aqui é um outro lugar onde se colocavam, seria como se fosse um sarcófago, né, gigante, um dos mais preservados, que nós entendemos que é de
Sut, um nome difícil de falar, né? Que possivelmente foi a princesa que queria Faraó, que queria Moisés, né? Então se deduz que deve ter sido ela que criou. Logo depois que Moisés vai para o deserto de Midian, ela morre, e aí começa toda a história. Quando ele regressa, ela já está morta. Talvez também por essa razão, ela também, como ela fez esse papel, né, de ser uma esposa real e regente, ou rainha faraó do Antigo Egito, a história dela foi apagada, né, por Tutmés III, tá bom? Possivelmente por vingança. Quem sabe pelo episódio do Êxodo, tá bom, meus irmãos? Nós não sabemos, tá? Tá bom, meus irmãos? Joia? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não? Meus irmãos, então vamos aqui para uma outra coisa que nós não tínhamos acabado, né? Eu lembro que nós, enquanto na última aula, eu acabei não passando para vocês aqui esse material. Eu queria hoje passar para vocês, que é o material, né, esse material aqui. Deixa eu tentar compartilhar, não sei porque não estou conseguindo. Aqui, pronto. Estão vendo? Tudo bem? Opa, não deu. Não estou conseguindo compartilhar. Só um segundinho. Deixa eu só fechar aqui. O mapa mental. A última aula a gente trabalhou bastante sobre o mapa mental. A penúltima aula, né? E nós não terminamos o mapa mental. Então, onde está? Aqui. Agora sim. Olha lá. Mapa mental. Nós tínhamos parado aqui na proteção, né? Que o Egito ele servia como um meio de... ele tinha as suas proteções naturais, né? Então, vamos continuar lendo aqui rapidamente. Leia para nós, Diego, por gentileza, aqui. Sociedade. Estou utilizando agora o material também do capítulo sobre o Egito, aqui no material Notebook LM, né, irmãos? Que ele faz aquele mapa mental, a síntese do livro, tá bom? Lê para nós, Diego, por gentileza, aqui a sociedade, rapidamente. Classes sociais. Riqueza e pobreza, média nominal. Classes altas. Vida luxuosa, Del El Amarna. Pobres, não mendigos, trabalhos incessantes. Trabalhador do campo. Vida mais precária. Rudes, choupanas. Objetivo das classes superiores. Figura social, sucesso, túmulo imponente. Então, aqui, quando a gente fala um pouco sobre a sociedade do Egito, irmãos, a gente tem que lembrar que lá tinha, né, como em qualquer cultura, em qualquer império, riquezas e pobrezas, né? Mas, só para vocês terem uma ideia aqui, essa questão da vida luxuosa, né? A gente vai ver jardins, salões, murais, varandas, banheiros com água corrente, passeios no Nilo, caça, pesca, vinhos finíssimos, banquete, música e dança. Ou seja, havia, sim, né, um grupo muito mais elitizado, mas a gente tem que saber que lá também tinham muitos trabalhadores. Então, os pobres eram pobres, mas não eram mendigos, né? Ó, alimentação farta, bebida, vestes, casas confortáveis, festas, as expensas públicas, e aqui nos faz lembrar a reclamação do próprio hebreu, né? Porque quando eles saem do Egito, eles dizem, ó, que saudade nós temos das cebolas. Então, mesmo como escravos, eles comiam bem, né? Era um império que, durante aquele período, teve o sistema escravocrata, mas eles sabiam que, como diz o provérbio popular, né? Saco vazio não para em pé. Então, eles se alimentavam bem. Tanto é que uma das primeiras reclamações, né, dos nossos irmãos hebreus, né? Tá bom? Então, assim, claro que, só para vocês terem noção de algo muito importante também, assim como eles tinham uma vida muito, vamos dizer assim, tecnológica, né? Eles acabavam desfrutando de muitas coisas na agricultura, na arquitetura,
não era todo mundo que sabia ler e escrever, era por volta de 1% da população apenas que sabia ler e escrever. Tanto é que quem soubesse ler e escrever, em alguns períodos, em algumas dinastias, eles não precisavam nem pagar impostos. Por quê? Porque eles acabavam sendo pessoas muito importantes e influentes daquela sociedade, né? Então, assim, não significa que todos sabiam ler e escrever, mas você vê que, mesmo que não soubessem todos ler e escrever, todos eram abençoados por meio daquilo. Olha como eles eram, vamos falar aqui, né, irmãos? Como os faraós, vamos chamar os reis do Egito, eles tinham cuidado com o seu povo, né? Mesmo que não fosse alfabetizado, eles também desfrutavam de certas benesses, né? Tá bom? A família, vamos dar uma pincelada rápida aqui, rapidamente, porque eu quero gastar mais um tempo com vocês aqui no livro texto. Leia para nós, Diego, por gentileza, a família do Egito. Poligamia permitida, valor grande à família, mulher tratada com respeito, filhos educados e orientados, lar integrado e unido. Olha, pastor, mas se eles não eram todos que sabiam ler e escrever, sim, mas isso não quer dizer que eles tinham famílias fragmentadas, famílias fracas. E aqui também, né, irmãos, mais uma informação. A gente não pode dizer que foi assim no Egito sempre, né? Essas estimativas e essas estatísticas, elas variam. Vocês lembram que na última aula a gente falou sobre sai do hierogrifo, depois vai para uma nova língua cursiva, egípcia, ou seja, vai tendo seus desenvolvimentos. Naturalmente, é óbvio que aí a alfabetização vai se tornando mais acessível a todos. Uma coisa é fato, a família para os egípcios, ela era muito importante, já eu quero ler aqui com vocês. Então, uma das coisas que de tudo que eu falar aqui para vocês na aula sobre o Egito, eu gostaria que destacasse uma coisa. Para o egípcio, a família era uma das coisas mais importantes. Então, guardem isso. Essa informação ela vai ser muito importante, tá bom? Já a gente vai para o livro texto, eu separei um artigo para a gente ler juntos, tá bom? Então, a religião, a gente já viu bastante, né? Mas leia para nós aqui, Diego, mais uma vez, né? A religião. Pode ler, Diego. Por favor. Tá bloqueado o seu fone. Politeísta. Acompanhou a evolução política. Cidades-estados com deuses prediletos. Deuses continuaram influência após unificação. Exemplo de deuses. Deuses com desejos e necessidades mortais. Representação humana, animal ou ambos. Importância da vida além túmulo. Pirâmides. Museu do Cairo. 20 múmias de reis. Tutankhamon, Ramsés II. Propeleu, túmulo da vaca, perto de Mênfis. Livro dos Mortos, guia para o além. Pragas divina, desmoralização dos deuses egípcios. Consequência das pragas, perda de confiança nos deuses, decadência. Templo de Zerabit, Sinai. Culto asiático, semítico, centro de intercâmbio. A gente vai trabalhar bastante hoje sobre essa parte, né? Só recapitulando, né, irmãos, eles eram politeístas, não eram monoteístas. Por isso que Akhenaton, quando ele vai inaugurar essa nova fase da adoração monoteísta a Aton, e por isso que, inclusive, ele recebe esse nome Akhenaton, porque o nome dele era outro. Percebam, irmãos, uma coisa bem curiosa, né? Não é que agora o Egito se torna, nesse governo, ou nesses anos, monoteísta, como eu mencionei. Mas como o próprio Rodrigo Silva fala, monoidólatra, né? Então, assim, dando uma ideia de... Ele inaugura, mas ele não diz que os outros não deixam de existir. Isso é uma informação, talvez, assim, não muito notada, né? Mas vocês têm que lembrar, irmãos, que o politeísmo era em tudo, né? A Suméria, a Acádia, a Síria, a Babilônia, os amorreus, os cananeus,
né, os caldeus, todos eles eram politeístas. Na história da humanidade, vocês vão notar que poucos povos foram monoteístas. No caso, é Abraão que inaugura a religião monoteísta. Vocês vão ver historicamente também que os persas, com Zoroastro, né, o zoroastrismo, né, é um dos poucos povos no mundo que também são monoteístas, que de uma forma assim quase que imensa o politeísmo domina. Então essa atitude de Akhenaton seria uma influência do povo hebreu entre eles? Fica uma pergunta. Assim como também temos ali a adoração de um deus, que já a gente vai falar um pouco sobre os deuses dos egípcios. Um dos deuses do Egito, eles recebem um chifre de carneiro. E ali não se sabe o porquê aconteceu isso, só sabe que em dado momento, porque vocês vão ver que os deuses, eles têm também, é como se fosse uma evolução. Assim como há uma evolução política, há uma evolução nos deuses. Assim como tinha o Egito Alto e o Egito Baixo, muitas vezes eles acabavam unindo, né, as suas religiões, e aí os deuses recebiam novos nomes, né? Então, seria também ali essa atitude do cordeiro, mais uma vez, uma influência dos hebreus entre eles? Então, são perguntas que a gente não tem resposta, irmãos, mas fica aí a dica, tá? Então, assim, uma coisa é fato, de uma forma geral, eles tinham seus deuses e os seus deuses tinham necessidades mortais. A questão também da vida além túmulo, a gente já vai ver também, é aquilo que nós chamamos de vida, livro dos mortos, né? Livro dos mortos. Para um egípcio, a vida continuava além dessa vida. Por isso que eles preservavam as suas coisas. E outra coisa, irmãos, qual era a importância para uma nova dinastia de riscar aquela antiga dinastia, de apagar aquela dinastia? Seria mais ou menos como se aqueles novos sacerdotes estivessem excomungando aquele faraó da vida além túmulo, viu? Essa é a ideia. Quando eles tentam apagar aquele legado, era uma forma de dizer, não, você não vai viver na vida futura. Você causou mal para nós. Por exemplo, irmãos, existe o achado arqueológico de um faraó que a sua máscara foi totalmente danificada. A Akhenaton aconteceu isso, e o rosto de um outro faraó também, porque possivelmente foi um faraó muito ruim. Então, era uma maneira das próximas gerações punir aquele faraó, né? Dizendo, não, você não vai fazer isso, nós estamos te excomungando da vida além túmulo, tá bom? Então, só para dar aqui uma síntese, né, para vocês, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? A gente vai ver já, né? Aqui estão os nomes dos deuses, né? Já a gente vai voltar lá para os slides com mais detalhes, mas aqui são os deuses principais. E aqui, voltando um pouco para a vida além túmulo, olha só. Continuação da vida terrena, preservação do corpo material, aí por isso que eles faziam embalsamamento, e há provisões para outra vida, né? Tutancâmon, como foi achado, né, nos achados arqueológicos de Tutancâmon. Temos a questão das pirâmides, né, irmãos? Aqui, ó, que elas eram construídas para guardar os corpos reais. E aí, claro, né, irmãos, em virtude do tempo, a gente vê que muitos ladrões roubaram, né, essas pirâmides, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Aqui sobre as pragas divinas a gente também vai ver já nos slides, né? Mas aqui demonstra, né, todas elas, como vocês conhecem, que todas as pragas eram uma maneira de ir contra aqueles deuses, né? Os deuses do Egito, tá bom? Então, só para a gente terminar agora, leia para nós aqui, Diego, por gentileza, ó, a origem dos egípcios, rapidamente, né? Não, a gente já fez isso, a origem dos egípcios a gente já viu.
Então, escrita, literatura, cronologia, os Ixos. Só leia aqui para nós a cronologia. Bom, a cronologia está uma síntese aqui, tá, irmãos? Então, ele começa aqui no pré-histórico, por volta do ano 5.500, segundo o pastor Ernesto Tonini. Aí vem aqui o período tinita, 3.300 a 2.700. Aqui é onde começa a primeira dinastia, ou seja, a unificação, porque aqui nesse pré-histórico seriam as cidades do Egito Alto e do Egito Baixo, tá, irmãos? Lembrando, né, desses detalhes, tá? Então, aqui ainda não é o Egito unificado. Aqui começa, por volta do ano 3000, o Egito unificado com a primeira dinastia. Aí temos, né, várias dinastias, lembrando que também eles tiveram algumas crises. Pode ver aqui, no Império Médio, 2000 a 1700, a gente vê uma nova unificação, ou seja, um outro período de glória. Aqui também, um segundo período intermediário, que é aqui onde entra um período sombrio, que é o os Ixos, que a gente vai comentar ainda hoje, né? E vai tendo toda essa cronologia, como está traçada no livro, tá bom? E o último aqui, para a gente encerrar, esse mapa mental, os Ixos. Leia para nós, irmão Diego, por gentileza. Período contraditório na história egípcia. Termo Ixo, Maneto, Rekarhashi. Não precisa citar, era o nome. Maneto era um escritor grego que vai escrever sobre era um escritor que escreve a história, né, dos egípcios, está escrito em grego, e aí ele usa o nome Ixo, né, irmãos? Mas até mesmo essa expressão, ela acaba tendo muito debate, tá, irmãos? Então, Significado original: soberano dos estrangeiros. Reaparecimento do termo no século XIX. Origem: diversas opiniões: fenícios, árabes, semitas, asiáticos. Moshe Pirma: povo setentrional, Síria, passou por Canaã. Fusão de populações asiáticas, semítica e indo-europeias. Designações egípcias: incluía Abri, apresentado aos hebreus primitivos. Deslocamento devido a hititas e uritas. Então, aqui são as deduções, as origens mais prováveis. Percebam, irmãos, olha. Então, tem laços semíticos, indo-europeus, aqui na região da Síria. Por isso que muitos vão até atribuir que também, deslocamento devido a hititas e uritas. Uns vão falar que os poderiam ser hititas, tá, irmãos? Pode ver que aqui, moravam sobre a areia, nômades do deserto, era assim que haviam as designações sobre os hititas. Até mesmo esse nome Ixo é um pouco questionável, tá? Tempo de dominação dos Ixos, né? Olha aqui. Pode ler, Diego? Opiniões variadas. Fim do século XVIII a.C. 1900 a 2000 a.C., 1785 a 1603 a.C. Período das dinastias 15, 6 reis, e 16, 9 reis. Permanência, pouco mais de um século, aproximadamente 108 anos. Ocorreu em decadência egípcia. Em um breve resumo, a gente ainda já vai ler mais algo sobre ele, mas aqui, por que as opiniões são distintas, irmãos? Porque não se sabe direito, já que foram apagados durante esses 108 anos que eles governaram sobre o Egito. Muitas coisas eles fizeram, muitos registros eles deixaram, mas depois que os próprios egípcios assumiram o império, apagaram tudo deles, porque não queriam deixar com que um povo estrangeiro dominasse o seu povo. Logo, então a gente perde muita coisa. Como eles conseguem invadir o Egito? É um outro mistério também. Uns vão dizer que foi de forma pacífica, outros vão dizer que não, que foram entrando aos poucos, assim como os filisteus. Quando os próprios egípcios estavam nas suas crises, eles foram lá e dominaram, já que eles tinham algumas tecnologias que os egípcios não conseguiam contra elas, tá? Como é o caso do carro de guerra e o arco duplo, tá bom? Então, só para a gente encerrar agora, aqui, joia, né? Então, deixa eu ver. A expulsão dos Ixos,
Bom, não, vamos ler aqui só a consequência de Ixo para Israel, só essa última parte. Novo rei. Êxodo 1:8. Não conheceu José. Após expulsão Ixa. Rei da opressão. Ramsés I, 7:1, Ramsés II. Faraó temeu crescimento de Israel. Israel escravizado para construir Pitom e Ramsés. Ramsés Zoan Tanis, construída sobre Avares. História egípcia omite presença Ixa e de Israel. Ramsés II pode ter apagado vestígios Ixos e de José. Porque, como nós já mencionamos, né, meus irmãos, como a gente acabou de mencionar, assim como os Ixos foram um povo que causou uma certa, abre aspas, humilhação para a história dos próprios faraós e egípcios, porque um outro povo vieram dominar os egípcios, Israel também acaba sendo aquilo que eu mencionei na última aula, um povo que também causa sobre Israel e os deuses egípcios uma grande humilhação. Ora, os próximos faraós jamais iriam registrar as suas derrotas, né? Eles iriam registrar as suas vitórias. Logo, se eles faziam isso com os seus próprios imperadores, ou melhor, os seus próprios faraós, que não agradavam, eles apagavam da história, quanto mais de dois outros povos que tiveram grandes triunfos na terra do Egito, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Então, a gente já vai trabalhar um pouco mais sobre os Ixos, tá? Então, aqui fizemos o apanhado do mapa. Então, lembrando, irmãos, essa ferramenta, ela é brilhante, tá? Ela é brilhante. Eu vou até mostrar aqui mais uma vez para vocês, ó, só para vocês voltarem aqui, ó. Olha só. Essa ferramenta, ela é brilhante. Vocês têm, eu trouxe aqui, né, ó, eu fiz literalmente, publiquei aqui no Notebook LM, que é da Google, você tem o resumo em áudio, que cria aquele podcast, que ficou realmente fantástico, 5 minutinhos, né, de um vídeo, literalmente fazendo uma síntese de tudo isso, tá bom? Então, essa é uma ferramenta de inteligência artificial que o nosso irmão Tomé nos apresentou, que eu estou me divertindo muito. E eu me divirto demais com o resumo que é feito aqui, né? Por exemplo, como foi feito esse resumo aqui desse capítulo. É simplesmente brilhante. Eu coloquei em português nosso, e eu vou dar aqui um minutinho só para vocês ouvirem, e eu chamo o rapaz aqui de Ivo e chamo a moça aqui de Ana, tá? Porque não é IA. Então, eu estou me divertindo com o Ivo e com a Ana, viu, irmão? Né? Estou me divertindo com o Ivo e com a Ana. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, tá? Mas quem quiser ouvir, eu publiquei na página do nosso seminário esse resumo, tá bom? Só rapidinho, só para vocês ouvirem aqui um minuto. Ó. Bem-vindos a mais uma exploração histórica aqui com a gente. Não? Olá. Hoje o foco é o Egito Antigo. Vamos mergulhar em como a geografia... Olá. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Então, Tomé, mais uma vez, muito obrigado. Merece mais do que um ponto, porque eu estou me divertindo. Irmãos, ele faz sínteses de vídeo, as minhas mensagens, por exemplo, meus irmãos. Eu fico impressionado porque eles criam mapa mental, resumo. Eu fico assim, dando risada. E aí vem o Ivo e vem a Ana e ainda faz essa interação, né? E é muito legal. Inclusive, eu tenho publicado nas minhas páginas do Spotify esse resumo da minha mensagem, ponho lá, inteligência artificial, Notebook LM, né? Aqui eu estou brincando, chamando ele de Ivo e de Ana, porque olha só, vamos ouvir só mais um minutinho o Ivo e a Ana. Olha lá. Bem-vindos a mais uma exploração histórica aqui com a gente. Olá. Hoje o foco é o Egito Antigo. Vamos mergulhar em como a geografia, especialmente o Nilo, moldou essa civilização. E também naquele período meio misterioso dos Ixos. Isso. A gente vai usar uma análise histórica bem interessante para guiar a conversa. Exato. A ideia é entender essa relação quase vital do Egito com o Nilo, né? E como a chegada e depois a expulsão dos Ixos mexeu com tudo. E como isso pode, talvez, se conectar com as histórias bíblicas. É um quebra-cabeça fascinante mesmo. Sim.
E só para contextualizar, a fonte que a gente está usando menciona que lá na Mesopotâmia, a Suméria já estava todo vapor. Tipo, antes do Egito se unificar como o conhecemos. Um ponto importante para ter em mente sobre as cronologias da antiguidade. Com certeza. Bom, vamos para o palco principal, a geografia egípcia. Bom, quem quiser ouvir mais, vai lá no nosso canal, nas nossas páginas, tá bom, meus irmãos? Mas que delícia, né? 8 minutinhos ele faz de diálogo, é uma síntese precisa, fica aqui uma ferramenta de estudo para vocês passarem para os filhos, para a igreja. Porque, irmãos, muitas vezes a gente está estudando o material, na hora de fazer uma síntese, é óbvio, né, irmãos? Eu não vou fazer uma cola dos trabalhos de vocês, mas como ferramenta de estudo é maravilhoso, como reforço, né? Para que a gente acomode o conhecimento, é brilhante, né? A inteligência artificial veio para ficar e a gente tem que explorar isso, tá bom? Então, vamos fechar aqui nosso bloco, meus irmãos? Então, eu dei aqui o mapa mental, ó, que nem eu mostrei para vocês, olha só, o mapa mental está aqui embaixo, tá vendo? Ó? E aqui está o resumo. Aqui, olha, o livro, né, do pastor Ernesto Nini, o capítulo sobre o Egito. A fonte, quando eles falam a fonte, eles estão dizendo, é porque eu literalmente peguei todo o texto do capítulo 8 e coloquei na inteligência artificial e pedi, né, para que eles fizessem esse trabalho. É brilhante, irmãos, é brilhante. Realmente é muito bom. Eles vão trazendo a síntese, né? Tá bom? Joia? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos parar para o intervalo? Fechado, então. Vamos parar para o nosso intervalo. Tá bom, meus irmãos? A gente volta em instantes.